Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as melhores leituras que eu fiz no ano de 2021. Em 2021 eu consegui ler 54 livros. Sim, número quebrado, não deu pra chegar no 55. Mas tudo bem, porque a minha meta era ler 50, então eu consegui até passar disso, o que pra mim tá ótimo. Então hoje eu vim compartilhar com vocês o que dentro desses 54 livros que eu li foram os melhores de todos. Pra isso eu decidi fazer um top 10, então no vídeo eu vou mostrando regressivamente do menos melhor pro melhor. Olha eu aqui, trucidando a língua portuguesa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que vai ser divertido fazer assim, porque aos pouquinhos a gente vai melhorando cada vez mais pra enfim chegar aí no top 3 de 2021. Um pequeno aviso, assim, a minha estante tá bem bagunçada, não sei se vai dar pra ver direito. Espero que meu corpo esteja tapando a pior parte, porque eu tô precisando reorganizar, tem um monte de livro aí que chegou nos últimos meses, que tá sem lugar ainda na estante. E eu queria aproveitar pra perguntar pra vocês se vocês querem ver um vlog de eu reorganizando a minha estante. Então, caso vocês tenham interesse, deixem nos comentários que aí eu gravo quando for arrumar a estante. Antes de mostrar meu top 10, fazer aqueles anúncios de sempre, né? Então, caso você ainda não seja inscrito, não deixe de se inscrever pra ajudar esse canal a crescer. Deem like no vídeo e também não deixem de comprar através do meu link da Amazon. Você não gasta nada mais com isso, mas ajuda o canal dessa forma. Então, o primeiro livro que eu tenho pra mostrar aqui hoje, em 10º lugar, é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Este é um nome ucraniano, então ele é um pouquinho difícil de falar, mas acho que eu fiz o meu melhor na medida do possível. Esse aqui eu tenho um apego especial, principalmente porque eu fiz um trabalho sobre ele em uma disciplina da faculdade. Então esse foi um livro que eu realmente li prestando muita atenção, dissecando e marcando várias passagens. Depois eu fiz uma apresentação sobre ele e tive que escrever um ensaio para uma disciplina que era sobre violências contemporâneas. Dentro disso a gente trabalhava a questão da experiência e principalmente da memória. Pra quem não sabe, eu faço história na faculdade, estou quase me formando, 2022 vai rolar. E essa é uma matéria dentro de história contemporânea. A professora ela deu muito espaço pra gente trabalhar com o que a gente quisesse, mas eu escolhi trabalhar com esse livro aqui que eu já tinha na estante, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ler. Então achei que coube muito perfeitamente. A principal exigência para fazer esse trabalho é que tinha que ser algo que envolvia alguma violência contemporânea pra gente trabalhar em cima disso com a memória. E esse livro aqui vai lidar muito com a memória e o testemunho feminino sobre a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre o Exército Vermelho da União Soviética, no qual quase 1 milhão de mulheres fizeram parte em diferentes postos, com diferentes funções. E uma coisa que a autora destaca muito nesse livro é que quando a gente pensa sobre guerra, a gente pensa muito na voz masculina, na narrativa masculina sobre a guerra, porque ela domina os discursos. A maioria dos livros sobre guerras foi escrito por homens sobre homens. Então, com esse livro, a gente consegue ter uma nova camada narrativa para a Segunda Guerra. Esse livro sofreu censuras porque, teoricamente, ele degradou a imagem da mulher heroína soviética, porque aqui a autora vai trazer muito à tona essa sujeira da guerra, né? O lado ruim e todas as experiências difíceis. Esse lado mais feio que o nacionalismo tenta esquecer quando ele tenta focar mais na vitória e na conquista. Só que essa edição que a gente vai ter aqui é sem censura. Não só isso também, como a gente vai ter a autora explicando o que os censores quiseram tirar. O livro é todo assim, em relatos. Aqui a gente vai ter de uma específica que foi comandante, aqui tem o de outra que foi primeira-tenente cirurgiã. Porque quando a autora quis escrever esse livro, ela recebeu diversas cartas com testemunhos e ela também fez muitas entrevistas com essas mulheres que participaram da guerra. Então aqui a gente também vai ter vários capítulos focando em coisas específicas como é menstruar durante a guerra, ou outros capítulos que vão focar especificamente se essas mulheres que participavam da guerra conseguiam arrumar maridos facilmente depois, ou se elas tiveram o apoio do Estado tentando se readaptar para a vida pós-guerra. E foi uma leitura que eu gostei muito, eu acho que vale muito a pena, principalmente aí para quem tem interesse sobre assuntos da Segunda Guerra Mundial, mas tá um pouco saturado de ver coisas muito parecidas. Esse aqui vai trazer então uma perspectiva. Gente, tá muito quente. Verão chegou. Até o final desses vídeos vocês vão me ver lentamente derretendo até eu só virar um blob. Ignorem essa parte. Em 9º lugar, eu escolhi The Grip of It, da Jackie Jenk. Esse aqui é um livro meio obscuro, então infelizmente a gente não tá em português. E ele vai contar a história de um casal que se muda pra uma casa nova que é um tanto quanto estranha. Ela tem portas que não dão pra lugar nenhum, tem quartos escondidos. Também começam a acontecer alguns eventos estranhos na casa que deixam esse casal preocupado e começando a questionar sua própria sanidade. E é basicamente isso que dá pra falar sobre o plot, sem entregar muita coisa. Esse é um livro de terror e eu acho que ele trabalha muito bem com
todos os aspectos de terror que tem dentro da história. Foi uma leitura extremamente atmosférica, que eu fiquei muito imersa. As descrições são muito boas, então eu consegui imaginar tudo muito vívido na minha cabeça, o que torna o livro ainda mais assustador, porque se é um livro de terror e é uma história muito imersiva que te faz transportar pra dentro da história, eu sinto que eu consegui sentir o medo e a insegurança e a dúvida que esses personagens estavam sentindo na minha própria pele. Então o livro realmente tem cenas que são assustadoras e que me deram coisa ruim, mas no bom sentido. E eu também gostei muito do final, que por acaso é um final aberto, mas eu gostei muito desse aspecto. Então pra quem tiver a possibilidade de pegar esse livro e gostar principalmente do assunto de Casa Mal-Assombrada, eu acho que vale muito a pena. Em 8º lugar vai entrar The Spanish Love Deception, da Helena Armas. Esse aqui vai ser publicado em 2022 pela Arqueiro. E eu já falei desse livro diversas vezes no canal, ninguém deve me aguentar mais ver falando sobre esse livro. Mas esse aqui é um romance contemporâneo, bem comédia romântica mesmo, em que a gente vai ter duas pessoas que trabalham juntos e não se gostam, que vão acabar fingindo que estão num relacionamento, no lado da nossa personagem principal, porque ela vai pra um casamento da família na Espanha, e aí ela tem uns motivos aí pra não querer chegar lá solteira, enquanto ele vai precisar de um date aí pra ir num evento específico. Então eles decidem fazer esse acordo, e por causa disso acabam passando muito tempo juntos e descobrindo que talvez eles não se odeiem tanto assim. E foi uma leitura muito divertida, me deu aqueles sentimentos felizes e gostosinhos de ficar animada e shippando muito o casal. Uma coisa que eu acho importante deixar claro é que nesse aqui, que apesar de ter esse aspecto deles irem pra Espanha, pro casamento e tudo mais, isso só vai acontecer na metade do livro pra frente, então não vão com muita sede ao pote de a gente já chegar no livro e passar o livro todo na Espanha, porque não é necessariamente o que acontece. O que foi algo que eu vi muita gente reclamando porque estavam com essas expectativas. Mas independente disso, eu gostei muito dessa leitura, a dinâmica do casal é ótima, eu me diverti muito lendo. Então não tinha como esse livro não entrar no meu top 10 de 2021. Em 7º lugar, é um livro que eu não tenho físico, porque na verdade eu ouvi o audiobook, o que me deixou um pouco impressionada, porque eu não sou uma pessoa que escuta muito audiobook, e ainda assim, um audiobook entrou no meu top 10. E esse livro é Mitos, as melhores histórias de deuses, heróis e titãs, do Stephen Fry. O audiobook é narrado pelo próprio Stephen Fry, o que é perfeito, a narração desse homem é maravilhosa. E aqui nesse livro, então, a gente vai ter os mitos gregos sendo recontados pelo Stephen Fry, em um tom bem descontraído e com muito humor. É muito interessante também porque o autor faz comparações ao longo do livro. Então, por exemplo, quando ele tá falando de um mito específico, ele vai falar que em tal obra acontece dessa forma, mas em outra obra acontece de outra forma. Então a gente também vai conseguir vendo as diferentes versões que existem dos mitos. E esse livro é contado de forma cronológica. Então ele vai começar com os deuses primordiais, essas primeiras divindades que surgiram, que seriam a estrutura básica do universo aí, nesse cenário mitológico. E aí vai passando também pelos titãs, até chegar nos deuses do Olimpo e, eventualmente, os filhos deles. E esse livro eu acho perfeito para caso você goste de mitologia grega, mas está procurando algo mais fácil e acessível. Para quem tem interesse também, eu recomendo muito o audiobook porque é impecável. Eu também tô muito animada porque esse livro faz parte de uma série. Esse primeiro, então, vai falar sobre os deuses, enquanto o segundo vai focar nos heróis e suas aventuras. Então tô muito animada também, com certeza quero ouvir esse ano. E em 6º lugar, a gente vai ter O Impulso, da Ashley Orgren, que foi o melhor thriller que eu li em 2021. Aqui nessa história a gente vai ter uma protagonista que começa a achar alguns comportamentos da filha estranhos. Então um sentimento muito forte ao longo do livro é se de fato a filha dela tem algum problema, tem alguma coisa meio esquisita aí acontecendo, ou se isso é só uma percepção da mãe, se tá vindo da cabeça dela. Além dessa questão, que é a narrativa principal, a gente vai seguir outras duas linhas do tempo, porque também vai mostrar a relação da nossa protagonista com a mãe dela e a relação da mãe com a avó. Então a gente vai acompanhar aí 3 gerações diferentes de mulheres e o relacionamento delas com as próprias filhas. E essas 3 relações vão ser relações conturbadas. Uma coisa muito presente ao longo do livro também é a nossa protagonista se questionando muito sobre ela não ter tido uma boa figura materna da vida. Então será que por causa disso ela não vai conseguir ser uma boa mãe? Então esse é um livro que tem um foco muito grande na questão da maternidade, mas também numa questão da sanidade, do psicológico da personagem, já que esse livro é contado em primeira pessoa, a protagonista também é narradora, então por causa disso a gente vai ter um narrador que não é muito confiável. Foi uma leitura muito interessante, eu li muito rápido porque eu queria entender melhor o que estava acontecendo e eu achei também um livro muito único dentro do gênero, foi muito diferente
desses thrillers que a gente tá acostumado a ver, que acabam rondando os mesmos assuntos e os mesmos aspectos. E esse ainda foi o livro lançamento da autora, que ela escreveu enquanto tava de licença maternidade, o que faz muito sentido, porque dá pra ver que todas essas questões que ela tá falando sobre maternidade vêm de um lugar muito realista mesmo. E eu gostei muito desse livro e estou muito animada pros futuros lançamentos da autora. Em quinto lugar, entrou Pessoas Normais, da Sally Rooney. Essa aqui foi uma leitura que eu amei muito fazer em 2021. E eu acho que essa história se solidificou ainda mais pra mim depois de ter visto a série e logo depois de ter terminado o livro. A série também é uma adaptação muito boa. Eu gosto muito da escrita da Sally Rooney e eu acho que esse livro tem umas citações que são muito bonitas. E eu também gosto da forma que a linha do tempo desse livro é construída, destacando os momentos cruciais que conectam a vida dessas duas pessoas. Aqui a gente vai estar presenciando um relacionamento extremamente complicado e complexo entre essas duas pessoas que claramente se amam, mas que têm dificuldade de expressar isso uma pra outra, e tem uma relação de poder e status social misturada dentro do relacionamento. Então é muito difícil pros dois acharem um momento certo, um momento propício para que eles consigam estar um na vida do outro. E ao mesmo tempo a gente também vai acompanhar eles dentro das próprias vidas, tentando se achar e pertencer a algo. E depois de ouvir aquela teoria que a Taylor Swift escreveu Cardigan pensando nos personagens de Normal People, porque esse é um dos livros preferidos dela, eu só fiquei ainda mais obcecada com esse livro, ouvindo a música e pensando na Marianne e no Connell. Então, em quarto lugar, a gente vai ter Home Before Dark, do Riley Sager. Pra mim, isso aqui é uma obra-prima do terror. Infelizmente, a gente não teve esse livro ainda traduzido pro português. Acho que nenhuma editora chegou a comprar os direitos e não sei se isso vai acontecer porque esse livro já não é aí um lançamento. Mas eu achei genial a forma como esse livro é narrado, porque aqui a gente vai acompanhar duas perspectivas diferentes que vão se alternando ao longo dos capítulos. A primeira história é da Maggie, que vai voltar para uma casa que ela morava quando era criança, para renovar a casa e tentar vender depois que o pai dela faleceu, mas também para tentar descobrir o que exatamente aconteceu nessa casa enquanto eles moraram lá. A segunda narrativa vai ser o livro House of Horrors, que foi um livro escrito pelo pai da Maggie, relatando como a família foi assombrada por fantasmas enquanto eles moravam lá. Só que essas duas perspectivas, elas vão se conectando ao longo da história, e isso deixou o livro com um ritmo muito fluido e intrigante. De fato, tem cenas assustadoras e uma atmosfera bem creepy, que foi perfeita. Mas eu sou um pouco suspeita porque eu adoro uma casa mal assombrada. Vocês podem perceber que do meu top 10 de 2022 entraram 2 livros sobre casas mal assombradas. Mas esse é um livro de terror com um aspecto de thriller bem forte, então ele te mantém o tempo todo tentando adivinhar o que aconteceu. Como um thriller também, ele é um livro extremamente inovador, porque ele consegue quebrar com alguns clichês do gênero e trazer uma perspectiva muito nova, mas ao mesmo tempo conseguindo trazer aquele ritmo frenético de thriller que não faz você querer largar o livro. E esse aqui tem um ritmo frenético mesmo. Depois de 50% as coisas começam a ficar muito intensas. É plot twist atrás de plot twist, então não dá pra parar de ler. E agora, finalmente chegando no meu top 3, que eu não sei se vai ser muita surpresa pra ninguém, porque eu já tô esfregando esses livros na cara das pessoas há meses. Mas em terceiro lugar ficou The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klune. Esse aqui também tá pra ser publicado esse ano pela Morro Branco, se eu não me engano. E esse aqui é outro, gente. Já falei 1000 vezes no canal, mas vou falar mais uma vez, porque esse livro é perfeito. E todo mundo precisa viver essa experiência, que é igual a ser abraçado por um cobertor quentinho. Aqui a gente vai acompanhar a história do Linus, que trabalha para o departamento de magia, que faz o controle dos seres mágicos desse mundo, e ele vai ser enviado para um orfanato para avaliar se as crianças mágicas, se elas são um perigo para a humanidade ou não. Chegando lá, ele vai conhecer o Arthur, que toma conta desse orfanato e dessas crianças, e o Linus, que tentou chegar aqui e manter distâncias de todas as pessoas do orfanato para conseguir dar uma visão crítica e sem sentimentos pro trabalho, não conseguiu fazer isso porque ele acaba se envolvendo muito na vida dessas pessoas, tanto das crianças quanto do Arthur, porque eles vão acabar aí tendo sentimentos um pelo outro. E esse livro é muito mágico, fofo e leve. Os personagens são todos absolutamente adoráveis. Você quer pegar todos e botar no seu bolsinho e cuidar pra que nada de mal aconteça com nenhum deles. E essa foi uma leitura que definitivamente só trouxe alegria pro meu coração. Então não tinha como ela não estar aqui no meu top 3. Em segundo lugar, a gente vai ter uma releitura, o que pode ser considerado um pequeno roubo. Mas eu acho que vale, porque esse livro só realmente virou um favorito depois de fazer essa releitura, que é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Eu li esse livro pela primeira vez em 2013, mais ou menos, e esse foi o primeiro livro que eu li em inglês. Aliás, não recomendo começar por esse aqui,
porque ele vai ter uma escrita mais floreada e bem detalhada. E na época eu sinto que eu não consegui aproveitar tanto isso assim, algumas coisas só passaram direto. Eu não consegui aproveitar todos esses detalhes e toda a riqueza que tinha na escrita desse livro. Eu não consegui absorver tudo que esse livro poderia me proporcionar nessa primeira leitura. Por isso eu decidi fazer uma releitura e valeu muito a pena, porque depois disso ele acabou virando um dos meus favoritos da vida. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar a história desse circo da noite, mas na verdade esse circo vai ser um palco para batalha entre dois mágicos. Esses dois mágicos, eles fazem parte de um acordo desde que eles eram crianças, porque os mestres deles decidiram fazer essa competição para tentar ver qual mestre era superior e qual tipo de magia era superior. Então, por um lado, a gente vai ter a Cilia, que tem uma magia que é mais inata. Ela sempre soube fazer magia desde cedo e é uma coisa muito natural para ela. E do outro, a gente vai ter o Marcus, que ele não necessariamente nasceu com a sabedoria de fazer magia, mas foi algo que ele estudou muito pra conseguir alcançar. E pra mim esse é um livro muito completo em todos os sentidos. Os personagens são muito bem desenvolvidos, os cenários são incríveis e conseguem te transportar pra dentro do circo. A parte mágica da história também é muito interessante. A principal competição que o Marcus tem com a Cilia é eles irem criando tendas e exibições diferentes dentro do circo através da sua mágica. E a escrita também é muito bonita. Então todos esses detalhes que a gente tem aqui vão criando esse universo muito rico e atmosférico. Então esse é um livro que eu amo muito e com certeza pretendo reler mais vezes na minha vida. Então, gente, agora chegamos no tão aguardado número 1, que foi o meu livro preferido de 2021, All Roads Lead Here, da Mariana Zapata. Sendo bem sincera mesmo, esse não é o livro mais bem escrito que eu li em 2021, não é o livro mais bem construído, não é o livro mais inovador. Ele tem várias coisas bem clichês, na verdade, mas dito tudo isso, ele ainda assim foi o meu livro preferido porque ele me fez muito feliz. Ele só me trouxe sentimentos bons. Eu li esse livro inteiro com um sorriso no rosto. Então, em 2021, eu consegui achar o meu livro favorito da Mariana Zapata, que é uma autora que eu amo muito. Mas, como todo mundo sabe, a Mariana Zapata é uma autora independente, então os livros dela aí, às vezes, tem uma falta de edição no meio do caminho. Mas, ainda assim, ela consegue criar personagens que eu me apego muito e que eu fico muito envolvida na história deles. Por isso, eu acho importante destacar que, factualmente, esse não é o melhor livro que eu li em 2021. Mas esse livro tá aqui entrando no meu número 1, porque eu criei um apego emocional por ele tão grande que eu não poderia escolher nenhum outro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Aurora, que tá se mudando pro Colorado como uma forma de tentar se reconectar com a mãe dela, que faleceu já há alguns anos. Então ela vai ter que recomeçar a vida nesse lugar novo, porque ela não mora lá há muito tempo e perdeu contato com todas as pessoas que ela conhecia lá. E uma das formas que ela acha de se reconectar com a mãe é fazendo as trilhas que a mãe descreveu em um caderno. Então ela vai retraçando aí esses passos da mãe dentro dessas trilhas, o que foi um aspecto maravilhoso, porque o Colorado parece ser um lugar incrível e belíssimo, e me deu muita vontade de fazer trilhas no Colorado. Já tive que adicionar isso na minha bucket list, preciso fazer alguma trilha no Colorado antes de morrer. Mas, além disso, esse é um livro muito sobre crescimento pessoal e sobre as conexões que a gente faz. Aqui, obviamente, a gente vai ter um romance também, que é ótimo. A Aurora, que é a nossa personagem principal, é legitimamente engraçada, então eu dei várias risadinhas ao longo do livro. Pra mim aqui a gente vai ter um ótimo exemplo daquele relacionamento que uma das pessoas é mais ranzinza, mais fechada, enquanto a outra é alegre e mais boba. Eu amo essa dinâmica em romance. E o desenvolvimento dos dois personagens principais foi extremamente fofo e muito gradual também, porque a gente que conhece Mariana Zapata sabe que ela é a rainha do slow burn, então demora muito pra eles ficarem juntos. Esse livro tem umas 500 páginas e eles realmente só vão ficar juntos lá pro final. Mas quando finalmente acontece, é uma satisfação tão grande, é tão bom ver aquilo. Eu amo. Slow burn é comigo mesma. Mas por causa desses motivos, esse livro só me trouxe alegria e quentinho no coração. Então não tinha como eu não escolher ele. Bom, gente, então esse foi o meu top 10 melhores leituras que eu fiz em 2021. Fiquem no aguardo, porque eu também vou gravar um vídeo falando sobre as top 10 piores leituras que eu fiz em 2021. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo.